Vamos a abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o 15. Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença, no nome amado e santo do Teu Filho Jesus Cristo, para nós pedirmos que o Teu Espírito venha nos conduzir essa noite e nos levar para toda a verdade. Que Ele possa abrir os olhos dos nossos corações e que Ele possa escrever na tábua dos nossos corações a Tua palavra. Que ela não seja simplesmente uma palavra ouvida para logo ser esquecida, mas que ela seja gravada profundamente dentro de nós. Que fique aí guardada pelo poder do Teu Espírito, para que nós logo meditando nela podamos vir a produzir o fruto que Tu queres de nós. Oh Senhor, nós reconhecemos a nossa total e profunda necessidade do Teu Espírito Santo, para entender e para ouvir da maneira certa como deve ser ouvida a Tua palavra e para aplicar fé quando nós escutamos ela. Nós te pedimos a Tua ajuda, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Ontem nós vimos que quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, Ele vai estabelecer, Ele os chama para estabelecer neles os fundamentos daquilo que iria ser a sua igreja. De alguma maneira, esses 12 vêm a ser o fundamento, e tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na vida deles, tratou na vida deles, e imprimiu na vida deles, viria a ser logo o fundamento da sua igreja e a sua obra na igreja. Eles são a matriz, um embrião daquilo que a igreja seria logo quando ela surgisse nos dias de Pentecostes. Então, se nós queremos entender a natureza da igreja, nós precisamos olhar primeiramente para os 12, porque na vida deles foram estabelecidos então aqueles princípios e aquelas coisas fundamentais a respeito do que a igreja é. E nós vimos ontem que aquilo que o Senhor colocou neles, primeiramente, foram os princípios daquele reino eternamente preparado para ser dado aos homens desde o princípio, mas que também, por causa da queda do homem, ficou escondido desde o princípio dos tempos. Deus criou o homem para o homem ser a expressão da sua imagem sobre a terra, para o homem expressar a glória de Deus sobre a terra, para o homem ser também o elo que une a terra com o céu, e para que através dele os pensamentos, os propósitos eternos de Deus pudessem fluir e ser expressados e realizados sobre a terra, de maneira que a terra se tornasse o espelho do céu, que a criação visível se tornasse o espelho daquele reino de Deus invisível e espiritual. E para isso Deus criou o homem. Não, o homem foi criado para ser a coroa da criação visível e foi criado com a capacidade de habitar simultaneamente no reino de Deus, no reino do Espírito e no reino físico material, para assim ele poder expressar naquele reino físico e material tudo aquilo que está no reino dos céus e que é invisível e espiritual. E por isso Deus, quando criou o homem, o fez dessa maneira. O fez com um corpo físico, biológico, que tem moléculas, átomos e células e tudo aquilo que faz parte da vida orgânica, mas também fez nele, ou deu para o homem um espírito que é capaz de ter comunhão com Deus, de acessar a dimensão espiritual, ao reino dos céus, e com uma alma que é a consciência, onde o espírito e o corpo se unem para formar uma totalidade, um homem completo. Nós vimos também que, no segundo lugar, o propósito de Deus é que o homem, tendo a imagem de Deus, se multiplicasse. Ele não queria apenas um indivíduo único, mas o que ele queria era uma raça inteira, um homem coletivo, que chegasse a ser multiplicado e expandido para encher a terra do conhecimento,
da glória de Deus, como diz o antigo profeta, como as águas cobrem o mar. Então, o propósito de Deus é ser um homem que tenha a sua imagem, principalmente a glória moral de Deus, da sua santidade, de seu caráter moral, mas também participando da sua vida, do seu poder, dos seus recursos divinos, e esse homem sendo multiplicado, e finalmente esse homem exercendo autoridade e domínio da parte de Deus, expressando o governo, o domínio, o reino de Deus sobre a terra, e tratando com a rebelião do inimigo de Deus, finalmente. Isso tudo estava incluído no propósito original de Deus. É isso que a Escritura chama aquele reino escondido, desde a fundação do mundo. E o homem então foi criado, mas nós ontem falamos que o homem não foi criado maduro, já não foi criado do momento da sua criação, como aquele homem que tem a imagem de Deus e tem a capacidade de reinar e expressar o reino de Deus sobre a terra, mas foi feito criança, quer dizer, numa condição perfeita, inocente, mas ainda precisando de crescer e amadurecer para desenvolver nele aquele propósito, aquela imagem divina, e então, sim, exercer a autoridade divina sobre a criação. E para isso, para desenvolver esse propósito divino, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Esse jardim era o berço onde o homem deveria ser formado à imagem de Deus. E então esse jardim nos fala daquele desejo de Deus de viver numa vida de íntima comunhão com o homem. Porque era através dessa vida de intimidade com Deus que o homem finalmente desenvolveria, passo a passo, a imagem de Deus. E para isso, então, Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. Essa árvore significa que o homem viveria por meio da vida divina, que a vida divina e a natureza divina seria impartida ao homem, e através dessa participação da vida divina, ele viria a ser, então, capacitado para morar constantemente na presença de Deus e, então, ser transformado à imagem de Deus, nessa comunhão constante com Deus. É a vida divina que capacita o homem. E por isso estava a árvore da vida aí. É a vida divina que habilita o homem para ser transformado à imagem de Deus, na intimidade com Deus. Então, esse propósito maravilhoso estava aí, no princípio. E se o homem tivesse realmente comido da árvore da vida, então ele entraria naquele propósito eterno, o reino de Deus seria revelado para o homem, a porta do céu se abriria sobre a terra, e então esse reino começaria a ser revelado e a ser estabelecido no homem, através do homem, na criação. Mas isso não aconteceu. Nós sabemos que não aconteceu, porque também estava a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E essa árvore nos fala de que a vida que o homem, que a aquisição desse propósito, dessa vida divina e dessa imagem divina, deve ser voluntária. O homem tem que entrar num caminho de obediência. E a árvore da ciência do bem e do mal nos fala de necessidade de que nós voluntariamente nos rendamos, possamos render a esse propósito divino e nos entregar totalmente, consagrar a ele. Ele não vai ser imposto sobre nós. Então essa árvore nos fala da possibilidade de nós também rebelar-nos, rejeitar aquele propósito. E aí nós sabemos o que aconteceu. O diabo entrou no jardim, a tentação aconteceu, e a mulher e o homem escutaram a voz do diabo, eles rejeitaram o propósito divino para eles, então eles foram expulsos do jardim, quer dizer, a árvore da vida ficou escondida para eles, e então a porta do céu se fechou para eles, e o reino de Deus ficou escondido desde a fundação do mundo. E o homem ficou destituído do reino de Deus, destituído da glória de Deus, e então perdeu aquele propósito. Ele já não levaria mais a imagem de Deus, que ficaria algum remanescente, né, daquela imagem, mas tudo distorcido, porque quando o pecado entrou na natureza humana, ele distorceu a natureza humana, trouxe morte à natureza humana. A primeira parte da morte é que o homem foi desvinculado, foi cortado dessa vida de comunhão com Deus. O espírito do homem morreu e o homem perdeu a capacidade e a habilidade de ter comunhão com Deus, de entender Deus, de participar da vida divina. E nessa condição de morte, então, a natureza humana foi totalmente distorcida na sua essência. Então o homem se tornou um homem carnal, voltado
para seu corpo as necessidades físicas, materiais, e aquelas necessidades físicas, aquele mundo físico, material, se tornou o todo do homem. E agora o homem só vive para as suas necessidades físicas, satisfazer elas, e por isso ele é carne, e se tornou um homem carnal. Mas isso não foi o pior. Ele ficou sob o poder do pecado, ele ficou sob o poder da morte, e por isso então ficou também sob o poder do inimigo de Deus. Como o homem agora já não está mais sujeito àquele reino divino, então agora o inimigo, que é mais poderoso, mais forte, ele tomou controle da natureza humana, e então o homem ficou na escravidão do diabo. Por isso a Escritura fala, por exemplo, quando Paulo foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse para Paulo que ele era enviado para os gentios, para que eles se convertam da potestade ou da autoridade de Satanás para Deus. Porque todo o mundo, na verdade, está debaixo da potestade do diabo. Essa é a condição do homem. Ele está sob o príncipe da potestade, como diz Paulo, no livro aos Efésios, capítulo 2, da potestade do ar. E isso significa que o homem é escravo do pecado, está sob o poder da morte, e ainda mais, é escravo dos poderes das trevas. Então, essa é a condição humana. E aquele homem que se multiplicou sobre a terra já não era mais aquele homem que tem a imagem de Deus. Mas, graças a Deus, não tudo terminou aí. Porque Deus, então, introduziu um novo princípio. Ele poderia ter terminado com a criação, o primeiro homem. Mas o Deus já conhecia a história, o Deus omnisciente que conhece todas as coisas, conhecia que o homem iria se rebelar, conhecia que o homem cairia, conhecia que o homem falharia totalmente no propósito divino. Mas então Deus preparou lá na eternidade a resposta, a solução. E a solução é a coisa mais maravilhosa que jamais foi imaginada. Deus enviaria seu próprio Filho para dar um novo começo e dar um novo início à história humana. Aquele verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne, assumiu a natureza humana e se tornou um novo homem, um novo princípio, um renovo, como falava a Escritura. Mas ele não começou totalmente de novo, senão que ele tomou a natureza humana, a mesma natureza caída, mas quando ele a assumiu, então ele a liberou do poder da morte, do poder do pecado e do poder do diabo. Quando ele assumiu a nossa natureza, ele a liberou totalmente na encarnação. E nessa encarnação, ela voltou a ser aquela humanidade que foi criada no princípio, agora assumida pela pessoa do Verbo divino. E então, nessa condição, ele iria percorrer a jornada do homem para realizar aquele propósito eterno que Deus preparou para o homem, mas o homem fracassou. E então agora Deus enviou seu Filho para seu Filho se tornar aquele homem segundo o pensamento eterno de Deus. Quer dizer, o homem que tem a imagem de Deus, o homem que se multiplica para chegar a ser muitos, e o homem que recebe a autoridade e o governo, e expressa a autoridade e o governo de Deus sobre a terra. E graças a Deus isso aconteceu. O Senhor Jesus chegou a realmente ser esse homem. Então nós ontem vimos que o Senhor Jesus, ele assumiu a natureza da nossa raça, e ele então iria percorrer a jornada do homem. E percorreu realmente a jornada do homem. Então, assim como a humanidade no princípio foi criada criança, e ele deveria desenvolver o propósito divino numa vida de relacionamento, de comunhão íntima com Deus, e de caminhar nessa vida de comunhão com Deus, é assim que diz a Escritura que ele cresceu. Quando ele nasceu, ele se tornou realmente um homem. Nós precisamos entender que o Senhor não fez não foi uma atuação que ele fez quando ele se tornou homem. Não é que ele simplesmente aparentou ser um homem, mas realmente não era. Na verdade, ele era 100% humano, real e totalmente humano, e, portanto, ele estava submisso sob todas as condições que governam a vida humana. Quer dizer, estava submisso às leis da química, da física, da biologia. Ele precisava comer, alimentar-se, descansar, como todos nós precisamos. Ele viveu uma vida totalmente humana. E ele não foi poupado de nada, de experiência humana, à exceção, logicamente, do pecado. Mas todas as situações da vida humana, ele viveu.
toda a experiência humana, ele viveu e ele recapitulou também nele mesmo. Então, ele foi crescendo. Ele não nasceu, como nós falamos ontem, como um super-homem, como um Superman, mas nasceu como um homem, como um bebecinho, como todos nós nascemos. Precisou aprender, precisou crescer, diz a Escritura, em sabedoria, em conhecimento, em entendimento. Ele não nasceu sabendo todas as coisas, mesmo que ele é omnisciente eternamente, mas a Escritura diz que ele se... não sei, vamos ver aí em Filipenses, capítulo 2. No versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando ele assumiu a forma humana, como diz aqui, ou aquela figura humana, que não é simplesmente uma figura como a gente poderia entender, senão realmente ele assumiu a natureza humana. Então, o sentido aí mais bem que assumiu a forma do homem. Quando ele assumiu a forma humana, quando ele assumiu a natureza humana e se encarnou, a Escritura diz que ele se esvaziou. O ato da encarnação foi também um ato de esvaziamento do Senhor. Porque para ele assumir a natureza humana, ele devia se esvaziar de quê? Da sua forma divina, da sua expressão divina. Ele não podia deixar de ser Deus. Não devemos entender que ele deixou de ser Deus na sua encarnação. Não. Ele continua a ser aquele Deus eterno, mas de alguma maneira incompreensível para nós. Ele se esvaziou. Quer dizer, ele, como diz aquele antigo hino, deixou sua glória lá no céu, nas mãos do Pai. Aquela glória que pertence a ele eternamente, como Deus, a sua omnipotência, a sua omnisciência, a sua omnipresença, aqueles atributos essenciais que fazem dele ser Deus, ele deixou tudo lá no céu. Abandonou aquela expressão, aquela forma eterna dele, divina, e assumiu a natureza humana, com todas as fraquezas, limitações da natureza humana. E assim como nós nascemos sabendo nada, por incrível que pareça, ele nasceu sabendo nada. Porque para ele nos redimir e se tornar a cabeça de uma nova criação, de um novo homem, ele tinha que ser em tudo, diz Hebreus, semelhante aos seus irmãos. E acontece que seus irmãos nascem sem saber nada e precisam aprender tudo. E assim foi também com ele. Então, esse é o grande mistério da encarnação, que ele se entregou totalmente nas mãos do Pai. E era o Pai que queria cuidar dele desde o princípio, como nós vemos que realmente o Pai cuidou dele desde que ele foi encarnado pela operação do Espírito Santo. Agora ele era um menino indefenso, que precisava ser cuidado por homens, por um pai, por uma mãe, protegido por eles, fugindo para o Egito, do rei Herodes. Quer dizer, como todos nós. E cuidado por seu pai lá no céu, o tempo todo. Mas assim foi que ele foi crescendo e foi aprendendo. E desde o princípio aconteceu nele algo que nunca aconteceu conosco. Porque, na verdade, nós nunca experimentamos, nem conhecemos, nem tivemos experiências de conhecer o homem segundo Deus. Porque nós não somos o homem segundo Deus. Mas quando nós olhamos para ele, aí realmente vemos o que é o homem no pensamento de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, nós não sabíamos o que era isso. Até quando? Até que nós olhamos para ele. E quando nós olhamos para ele, então nós começamos a entender o que significa façamos ao homem à nossa imagem. Todos nós deveríamos ter sido como ele, se Adão não tivesse pecado. Mas todos nós não fomos como ele, porque o primeiro homem caiu. E todos nele caímos. Mas se não fosse assim, se não tivesse acontecido dessa maneira, então realmente nós teríamos crescido como Cristo cresceu, em sabedoria, em graça e em estatura. E aí fala de seu crescimento físico, para com Deus e os homens. Esse é o nosso Senhor Jesus. É o homem segundo o coração de Deus. É o homem segundo o pensamento de Deus. E ele cresceu em estatura, e a Escritura diz interessantemente aí em Isaías capítulo 11, onde nós limos ontem, que é o Espírito Santo, que desde que ele era menino, o ensinou.
o formou. Veja aí comigo, que interessante o que diz aí Isaías, capítulo 11. Versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Veja a ênfase que faz o profeta aqui, é que a diferença de nós, que dependemos dos nossos sentidos para julgar, entender e conhecer todas as coisas, ele não precisava depender dos seus sentidos. Ele dependia da sabedoria, do conhecimento, da condução do Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, ele foi cheio do Espírito Santo desde o momento da sua conceição. Ele foi concebido pelo poder e a graça do Espírito Santo de Deus. E desde o princípio, o Espírito Santo habitou nele, ensinou ele, formou ele e forjou aquele vínculo indestrutível de comunhão, de intimidade entre ele e o Pai. Porque o vínculo eterno da comunhão do Filho e do Pai é o Espírito Santo. Mas agora, na forma humana, aquele Espírito veio a ser também o vínculo da comunhão do Filho e do Pai na forma humana. E através desse Espírito, ele foi aprendendo. Os seus sentidos espirituais, desde o momento do seu nascimento, estavam acordados, despertos, olhando, entendendo, percebendo, ouvindo a voz de Deus. Então ele cresceu dessa maneira, desde o princípio, e foi amadurecendo. E ontem nós falamos que nada do que é da vida humana foi poupado da sua experiência. Ele sabe o que afrontar uma vida, a jornada humana. Acho que deveria ser muito encorajador para todos nós. Porque quando você estuda a vida do Senhor Jesus, você vê que 30 anos dele foram 30 anos vividos numa vida totalmente comum e rotineira, falamos vocês? Rotineira. Então, uma vida comum e rotineira, como toda a vida de nós. E só 3 anos e meio da sua vida foram uma vida de ministério público e de manifestação pública. Mas a grande parte da sua vida, onde foi forjada a sua vida, o seu caráter, foi naquela vida escondida, que é a vida que todos nós vivemos. Isso deve trazer conforto aos nossos corações. O Senhor Jesus sabe, como nós falávamos ontem, o que trabalhar, o que pagar as contas, o que alimentar uma família. Essa rotina diária de que parece que as coisas sempre são as mesmas e nunca mudam. Aí estava o Senhor vivendo a vida humana. Mas sabe o que acontece? Por causa de que ele viveu uma vida totalmente humana, ele santificou toda a vida humana. Então já não existe mais um aspecto santo, sagrado da vida de outro que não é tanto assim. Um dos grandes erros da história do cristianismo é acreditar que existem áreas da vida humana que são mais sagradas do que outras. Então nós achamos que as reuniões da igreja, as coisas relacionadas com a vida da igreja são mais santas e sagradas que as coisas relacionadas com o nosso trabalho, nossa família, nossa rotina diária. Mas não é assim. Porque o bendito Filho de Deus, grande parte da sua vida a desenvolveu nessa rotina da vida comum dos homens e mulheres deste mundo. E dessa maneira, ele santificou a vida humana toda. Santificou a vida da família. Santificou a vida do trabalho, porque ele trabalhou lá naquela carpintaria de Nazaré, e ele se tornou o carpinteiro de Nazaré. A Escritura fala isso, ele é o carpinteiro de Nazaré. E isso é muito interessante, porque quer dizer que quando as pessoas falavam do carpinteiro, naquele tempo só existia um carpinteiro por povo, então ele era o carpinteiro. Então se alguém precisava, o carpinteiro, ele é, todo mundo sabe quem que é ele, é o carpinteiro. Interessante, né? Uma vez ele falou assim para as pessoas, aí em Nazaré mesmo, ele falou, em Capernaum, falou assim, quem de vocês, ou quem de vós, pode me acusar de algum pecado? Você ousaria falar assim alguma vez? Melhor não, né? Aí tem umas quantas mãos aí, erguendo na hora, né? Mas o Senhor falou assim, e olha que interessante, acho que todas as pessoas começaram a olhar umas para as outras. Na verdade, ninguém lembra nada, nunca lembra, ninguém tinha nada a dizer. Você sabe que nas vidas das transações comerciais de trabalho, existe muita situação que pode
ser desconfortável para alguém. Mas ninguém conseguia lembrar que o Senhor alguma vez não respondeu, não entregou um trabalho a tempo, não fez a coisa da maneira certa. Ninguém tinha nada a dizer. E ele era simplesmente o carpinteiro. Mas que carpinteiro? Não é? Imagina ter ainda uma mesa dele, uma cadeira que ele fez. Né? Mas interessante, né? Uma vida santa, perfeita, mas escondida. E só quando as pessoas viram a pensar, descobriram que realmente ele é diferente. Mas ele santificou a vida humana toda. E foi nessa vida. Por que é interessante dizer isso? Porque, irmãos amados, nós podemos sermos transformados na imagem do Senhor nessa vida que nós vivemos. Nós não precisamos viver a vida de Hudson Taylor, do apóstolo Paulo, de Livingston, algum grande missionário, algum grande ministro, servo do Senhor, para sermos conformados à imagem do Senhor. Nós podemos viver a nossa vida comum e simples, e nessa vida sermos transformados na sua imagem. Graças a Deus por isso. É isso que o Senhor nos ensinou e marcou para nós. Assim ele se tornou um homem segundo Deus. Mas quando ele chegou na idade de 30 anos, mais ou menos, diz a Escritura, então finalmente ele tinha atingido a maturidade. Ele finalmente tinha se tornado um homem maduro, perfeito, que expressava plena e perfeitamente a imagem de Deus, a vida divina, numa forma humana. Ele era, agora sim, perfeita e totalmente a expressão da imagem de Deus sobre a terra. E esse é o momento em que ele recebe a autoridade. Esse é o momento em que ele recebe a unção do Espírito Santo para começar a manifestar o que coisa? O reino de Deus sobre a terra. Então lembra o que nós falamos? O homem primeiro tem que desenvolver a imagem e logo pode expressar a autoridade. E isso aconteceu certamente na vida do Senhor Jesus. Primeiro o caráter, até que foi aperfeiçoado plenamente. E então ele começou a manifestar a autoridade do reino de Deus. Então vamos aí a Mateus, capítulo 3. Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Agora você lembra o que nós falamos? O que aconteceu lá no princípio? Que os céus se fecharam, e que o reino de Deus ficou escondido da humanidade desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o homem fracassou. Mas agora Deus tem um homem segundo o seu coração. Tem o homem segundo o seu pensamento caminhando sobre a terra. E então os céus novamente se abrem sobre a terra para revelar o reino de Deus sobre a terra. E o que acontece? E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, ele agora compraz plena e totalmente o coração de Deus, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Graças a Deus por isso. E porque ele é esse homem, então os céus se abrem. E então o Espírito de Deus desce sobre ele. A unção de Deus desce sobre ele. E essa unção tem muita importância na Escritura, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Porque essa unção nos fala do seguinte: no Antigo Testamento, no Velho Testamento, a unção era o selo que estabelecia os reis sobre Israel. Os reis eram estabelecidos através da unção. É por isso que eles eram chamados o ungido do Senhor. O primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. Quando você estuda a vida dos dois, você descobre que os dois foram estabelecidos através da unção, da unção do Espírito Santo de Deus, que estava simbolizada, representada
no derramar do azeite sobre eles pelo profeta Samuel. Mas o que importava aí não era o símbolo externo, o azeite, mas a realidade que ela representava, porque a Escritura diz, desde esse dia para em diante, o Espírito de Deus repousou, veio sobre eles. E era pelo poder da unção que eles serão habilitados para reinar e expressar o reino de Deus em Israel. Era a unção que capacitava os reis. Sem unção, os reis não eram nada. Você já conhece a história de Saul, né? Saul, um homem que desobedeceu, não escutou, não atuou segundo o conduzir da unção sobre ele, e finalmente a Escritura diz que o Espírito de Deus se afastou dele. E o atormentava um espírito mau, da parte do Senhor. Então, ele perdeu a unção, e então ele já não foi mais um rei segundo o coração de Deus. E então Deus escolheu Davi, e diz a Escritura que agora o Espírito de Deus repousou sobre Davi. E isso era tão importante para eles, que quando Davi pecou, aquele pecado horrível que ele cometeu, você lembra que ele escreveu aquele salmo famoso, o Salmo 51. E você, quando lê o salmo, você descobre aí qual que era a maior preocupação de Davi. E lembra qual que era? Que é aquilo que mais temia Davi? Não tires de mim o teu santo Espírito. Porque ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Que por causa da sua desobediência, o Espírito foi tirado de Saul. E a ruína veio sobre a vida de Saul. Então, os reis de Israel reinavam pela unção do Espírito Santo de Deus. Mas era uma unção limitada, parcial. Era uma porção da unção divina. E era temporal, porque os reis morriam. E quando o rei morria, aquela unção sumia da terra. Até chegar outro rei que de alguma maneira caminhasse segundo a unção. Mas a Escritura só nos diz que Davi, Saul e talvez Salomão. E mais ninguém. Não temos mais notícias de reis que caminharam realmente sob a unção de Deus. É por isso que o profeta diz que aquele tronco davídico se secou. Ele vê aquele tronco seco, porque já não tem mais vida. Porque a unção abandonou os reis por causa do pecado e da desobediência dos reis. Mas agora ele vê aquele rebento surgindo daquele tronco seco. E o que fala? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Porque esse é o selo dos reis de Israel. No tempo antigo, irmãos amados, receber a unção do Espírito era o privilégio dos reis. Era o privilégio do sumo sacerdote. E era o privilégio de alguns profetas. E mais ninguém. Quer dizer, todo o povo, a nação estava excluída da unção. É por isso que aquele homem que tinha unção, era o homem que ia na frente deles, porque ele estava habilitado pelo poder, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. É isso que fazia dele um rei, para reinar sobre Israel. Mas uma vez que os reis perdiam a unção, então tudo terminava para a nação. É por isso que os profetas, vendo um fracasso da linha davídica, dos reis de Israel, eles olham para frente, para aquele rei justo, prometido pelo mesmo Davi, que sobre ele sim repousaria a unção do Senhor. Mas não de uma maneira parcial, temporal, mas de uma maneira plena e eterna. E por isso aquele rei foi chamado de o Messias. Sabe o que significa Messias? O ungido. Quando você lê na Escritura, interessantemente, no hebraico, quando diz aí, por exemplo, que Saul é o ungido do Senhor, e Davi é o ungido do Senhor, essa expressão que se usa a respeito deles, no hebraico é o Messias do Senhor. Você lê direito no hebraico que diz, eu não tocarei no Messias do Senhor. Eles eram os Messias do Velho Testamento. E depois, quando foi traduzida para o grego, na versão dos 70, esses versículos, então os 70 colocaram o Cristo do Senhor. Então, no Velho Testamento, Saul e Davi são chamados de Messias ou Cristo do Senhor. Ungido. Mas no futuro os profetas anunciam a chegada do verdadeiro ungido, do Messias eterno, do Cristo eterno. E então olham para a chegada dele. E agora sim está acontecendo. Aqui não é um profeta que derrama azeite sobre ele, mas é o Deus do céu que derrama o seu Espírito Santo para ungí-lo. Esse é o Rei eterno, segundo o coração de Deus. E porque o Rei eterno está sobre a terra, o reino de Deus, agora sim,
está sobre a terra. Porque esse rei é a encarnação da plenitude desse reino sobre a terra. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? Bendito seja seu nome. Então, nós temos o rei agora, temos o Espírito descendo sobre ele, ungindo ele. Agora sim, para atuar, para expressar, para manifestar o reino de Deus sobre a terra. E por isso, quando ele começa seu ministério, o que é o primeiro que disse? Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado de vós. Então, vamos agora a continuar. E voltando para aquele texto de Marcos, temos aí aquele texto de Marcos capítulo 3. Nós descobrimos que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para traspassar e depositar neles e estabelecer neles o mesmo que Deus tinha estabelecido na sua vida humana. Os discípulos são chamados para receber do Senhor Jesus tudo aquilo que o Senhor mesmo, como homem, tinha recebido do Pai. Isso é muito interessante. Veja comigo algumas coisas que vamos perceber aqui. Primeiro, diz o versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. O primeiro que o Senhor faz é chamar esses 12. Você lembra que o segundo aspecto daquele propósito original, lá no Gênesis, que aquele homem se multiplique e não fique apenas um indivíduo, mas comece a multiplicar-se para chegar a ser muitos. Então aqui o Senhor está cumprindo esse propósito. E como está cumprindo? Chamando 12. 12 para quê? Para serem seus discípulos. E o que significa ser discípulo do Senhor? Para que é chamado discípulo? O Senhor falou assim: em verdade eu vos digo que o discípulo não é maior do que seu mestre. Mas todo aquele que for aperfeiçoado será como seu mestre. Qual que é o propósito de sermos seus discípulos? De que Ele nos chama para sermos seus discípulos? É para sermos como Ele. Então, Ele não quer ser o único, mas Ele é o princípio de uma nova humanidade. E Ele chama aos discípulos para todos eles chegarem a ser como Ele é. Quer dizer, homens feitos à imagem de Deus, que expressam essa autoridade divina. Então, o propósito do discipulado é que nós sejamos feitos como o Senhor Jesus, que o Senhor seja multiplicado, e que o Senhor seja multiplicado na vida daqueles que Ele chama para estar junto dele. Então vamos entender essa multiplicação, porque você pode ver claramente que o Senhor chama ele para que eles se tornem semelhantes a Ele em tudo, e eles chegam a ser a expressão dele sobre a terra. Veja comigo então, versículo 14. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O primeiro aspecto do chamamento, o primeiro elemento do seu chamamento é para estarem com ele. Você lembra qual era o primeiro propósito de Deus na criação do homem? Que o homem tenha a imagem de Deus. Mas como isso vai ser conseguido? Como que nós conseguimos desenvolver a imagem? Então lembra que Deus colocou o homem no jardim para viver uma vida de comunhão com o homem. Essa vida de comunhão é aquilo que transforma o homem à imagem de Deus. A transformação acontece quando nós olhamos e vivemos essa vida de intensa, íntima e constante comunhão na presença de Deus. É um grande mistério, mas esse é o grande mistério da vida cristã. Como que nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor? Por isso é que, quando nós lemos ontem, aí em 1 João capítulo 1, aí que diz que, no versículo 1, que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Essa experiência de intimidade, cada vez, porque a maneira que coloca essa experiência o apóstolo João é uma maneira gradativa, como degraus que ele vai subindo. É uma aproximação cada vez mais íntima, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Primeiro é ouvir. Mas daí você dá um passo mais para o interior dessa comunhão, e então você vê.
Mas aí você vai mais para dentro e você contempla. E finalmente você chega a apalpar com as suas mãos. Essa foi a experiência de João. Mas na verdade foi a experiência de todos os discípulos do Senhor. E qual que foi o resultado dessa experiência? Veja comigo agora Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia neles estado com Jesus. Que coisa interessante, né? Esses homens, quando aqueles principais sacerdotes do Sinédrio convocaram eles para pedir explicações e prestação de contas de tudo o que estava acontecendo, aquele tumulto que estava acontecendo pela cura daquele homem, lá na entrada do templo, na porta do templo. Que interessante. Ouvindo falar eles e vendo a conduta deles, a maneira em que eles falavam e se conduziam, o caráter dele, a resposta dele, eles chegaram a uma conclusão. Olha, esses homens estiveram com Jesus. Irmãos, uma coisa incrível acontece quando os homens estão perto de Jesus. E esses homens estiveram 3 anos e meio vivendo na presença constante do Senhor Jesus. Quando eles acordavam de manhã, quem que estava do lado deles? O Senhor Jesus. E quando iam pelo caminho, dia a dia, após dia, quem que estava caminhando junto deles? O Senhor Jesus. E quando entravam nas praças e o Senhor pregava, sempre estavam aí, ele e os 12 e ele. Isso era a igreja, não tinha mais nada. Cristo e os 12 e Cristo. A igreja por toda parte. Onde estava Cristo e estavam os 12, aí estava a igreja. Mas aí estava acontecendo um mistério. E o mistério que eles, sem perceber o que estava acontecendo, nem estavam cientes muito do que estava acontecendo, mas de alguma maneira, essa constante comunhão, essa vida de intimidade constante na presença do Senhor, os foi transformando. Você lembra como eram os discípulos? Que diz que eram pessoas bem difíceis, bem rudes, algumas impetuosas, outras, tudo um monte de características bem complicadas. Mas depois de 3 anos e meio, olha, as pessoas reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Jesus os chamou para estarem com Ele. Mas você nunca continuará a ser o mesmo se você mora constantemente na presença do Senhor Jesus. Nunca continuará a ser o mesmo. Essa experiência transformou totalmente a vida deles. Transformou o caráter deles. Mas lembre, o homem vivendo na comunhão com Deus, comendo da árvore da vida, então o homem é transformado nessa comunhão. É assim que se vai cumprindo o propósito de Deus para nós, de sermos semelhantes a Ele. É isso que aconteceu com os discípulos. Porque Cristo é a árvore da vida. Eles estavam comendo da árvore da vida na medida que eles contemplavam o Senhor, na medida que eles viam o Senhor, na medida que eles escutavam a voz do Senhor, na medida que eles apalpavam o Senhor. Nessa medida eles estavam alimentando-se da árvore da vida. E nessa mesma medida, eles, sem perceber como, foram sendo transformados à imagem daquele que contemplavam e conheciam. E eles nunca mais voltaram a ser os mesmos. Glória ao Senhor. Por isso diz, reconheciam que tinham estado com Jesus. E Paulo fala do mesmo. E nos explica qual que é esse mistério que está acontecendo. Veja comigo agora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, esses nós aqui, quem que é? Nós, todos nós. A igreja. Isso aqui não é simplesmente para Paulo, para João, porque mesmo João escreve a primeira carta, diz, e estas coisas vos escrevemos para que também vós outros tenhais comunhão com nós. Nosco, não é? E a nossa comunhão, quer dizer, não é para que essa experiência fique conosco apenas, mas que também chegue a ser vossa experiência. Amém? Não que a experiência dos apóstolos não era simplesmente para ficar eles guardando e escondendo essa experiência só para eles, mas era para que eles traspassassem a experiência para a igreja. E a igreja toda fosse introduzida
nessa experiência e fosse também, como eles, transformado nessa intimidade de comunhão com o Senhor Jesus. Então Paulo diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, veja o que está acontecendo aqui. Aqui é o que nós poderíamos chamar do mistério do espelho. Quando você acorda na manhã e você vai olhar para o espelho, o que você vê aí no espelho? Sua imagem. Nem sempre é a melhor imagem, mas é a imagem. E sabe o que tem um problema? O espelho tem um grande problema. O espelho não mente, não consegue mentir. Você gostaria que o espelho mentisse um pouquinho, né? Tirasse alguma ruga por aí, alguma pancinha por lá, mas nada. Fica do mesmo jeito. Você vê exatamente o que você é no espelho, não é? Mas sabe, interessante. Quando nós antigamente, diz a Escritura, olhávamos para a lei era como um espelho, como aquele espelho implacável. Sempre devolvia a nossa imagem. E nós, ao olhar para a lei, nós víamos a nossa verdadeira condição pecaminosa e ruim. E ela nunca mentia. Essa é a experiência dos judeus do Velho Testamento, olhando para a palavra de Deus. Mas agora tem acontecido uma coisa estranha, maravilhosa, um mistério. E Paulo explica por quê. E ele explica porque quando Moisés, diz ele, subiu ao monte para receber as instruções de Deus, a lei de Deus e aquelas todas as instruções da edificação do tabernáculo, e ele subia e descia. Então, quando ele subia e descia, toda vez que ele subia, permanecia na presença de Deus. Quando ele descia, a Escritura diz que o rosto de Moisés brilhava. Porque quando ele estava na presença de Deus, de alguma maneira, Moisés não estava ciente do que estava acontecendo, mas na medida que ele estava na intimidade com Deus, na presença de Deus, a glória de Deus ficava impressa no rosto de Moisés. E isso era uma coisa maravilhosa. Então, quando ele descia, o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Mas quando os judeus olhavam para aquela glória, eles não gostavam nada daquela glória. Eles até assustavam com o brilho da glória de Deus no rosto de Moisés, porque essa glória, porque esse brilho não mostrava para eles nada glorioso, mas mostrava a sua condição pecaminosa. Lembrava para eles que eles estavam numa condição de pecado aos olhos de Deus. Mas Moisés, então, colocou um véu para esconder. E Paulo diz que interpreta isso, e diz que isso significa que essa glória estava fadada a sumir do rosto de Moisés. Não era uma glória permanente. Era uma glória transitória, uma glória que não ia durar para sempre. Finalmente ia sumir como aconteceu. Mas agora, diz ele, quando nós olhamos a face do Senhor Jesus, quando nós pelo Espírito olhamos a face do Senhor Jesus, já não é como aquele espelho. Nós vamos olhar para o espelho. Mas por incrível que pareça, a imagem que o espelho devolve para nós não é a nossa, é a imagem dele. Quando nós olhamos o espelho esperando ver a nossa imagem ruim, o que vemos? A sua imagem gloriosa. E porque o Espírito dele, a natureza dele está em nós, então o Espírito nos acomoda, nos transforma, nos faz semelhantes à imagem que nós estamos contemplando nele. Então, quanto mais contemplamos essa imagem, mais somos transformados na mesma imagem. Quanto mais o conhecemos, mais semelhantes a ele somos. Quanto mais é revelado da glória dele a nossas vidas, então essa glória dele se impregna em nós, mas já não é como no tempo antigo, quando a glória sumia do rosto de Moisés. Já não é uma coisa exterior simplesmente, mas é uma transformação interior. E portanto é permanente. Ela nunca vai sumir de nós. Tudo que nós recebemos dessa maneira, isso fica conosco para sempre. É uma transformação real. E o Espírito vai nos transformando de glória em glória, na mesma imagem, até finalmente sermos totalmente conformados a essa imagem. Esse é o mistério da vida cristã. Mas então você pode olhar agora para a vida do Senhor com os 12 e pode descobrir que isso é realmente o que aconteceu na vida deles. Eles, estando com Jesus, olhando constantemente para a face do Senhor,
a glória do Senhor sendo revelada para eles constantemente, então eles foram sendo transformados, uma vez também que o Espírito de Deus venha morar neles. E então toda essa glória, todo aquele conhecimento se tornou também realidade na vida deles. Irmãos amados, mas isso nunca acontece automaticamente. Nunca acontece automaticamente. É por isso que nós temos tantas dificuldades às vezes com a nossa vida cristã. Porque nós achamos que é suficiente com sabermos as doutrinas certas. Mas as doutrinas certas nunca transformam as nossas vidas. Você precisa aprender a viver na constante presença do Senhor para ser transformado na sua imagem. Não é suficiente com que você saiba que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o fundamento da vida cristã. Mas se isso não se transforma em uma vida constante de comunhão com Ele, então nada vai ser mudado nas nossas vidas. Então veja quão é importante entender esse princípio. Voltemos aí para o capítulo 3 de Marcos. O irmão Watchman Nee escreveu um livro que é provável que alguns de vocês conheçam. Chama-se O Homem Espiritual. Quantos de vocês alguma vez ouviram falar desse livro? Não sei se leram, mas no mínimo ouviram falar dele. É um livro muito interessante. É um livro que ele escreveu quando tinha por volta dos 24 anos. Era muito novo. E esse livro, porque ele era uma grande mente, ele resume de alguma maneira todo o conhecimento que ele foi adquirindo, principalmente lendo muitos livros de irmãos associados com as doutrinas chamadas de Keswick. Irmãos como Andrew Murray, A.B. Simpson e tantos outros irmãos que escreveram sobre a vida cristã, como chamaram naquele tempo, superior, vitoriosa, e dessa maneira. E ele foi lendo esses livros e aprendendo muito deles. Mas ele só tinha 24 anos. Então, com todo esse conhecimento, e ele estava doente, estava com uma tuberculose, chamam aqui também, tuberculose, que estava diagnosticada para morrer. Ele estava desahuciado para morrer. Ele foi lá num monte, numa casinha, e ficou aí para morrer. E naquele tempo ele queria pôr por escrito, porque achava que ia morrer, tudo o que ele tinha aprendido do Senhor dessa maneira, que tinha sido revelado. Não estou falando que simplesmente era teoria, mas que tinha aprendido dessa maneira. E ele foi escrever aquele livro. E os irmãos que têm lido aquele livro vão achar que é um livro extremamente denso, apertado. É como se todo conhecimento estivesse bem apertado e cada frase fosse uma coisa difícil de digerir. Não é assim? Por quê? Porque ele tinha muito a dizer e tinha pouco tempo. Então foi apertando tudo. É um livro muito conceitual. Agora, esse livro foi impresso, você disse aqui, impresso várias vezes. Mas por volta de uns 10 anos depois, ele disse assim para os irmãos: eu não quero que esse livro seja impresso mais. E os irmãos ficaram: mas irmão, esse livro é uma bênção. Tudo que é esse livro é uma grande bênção para nós. E ele falou assim: sim, é verdade. Até hoje eu posso colocar a minha assinatura em tudo que está escrito nesse livro. Mas tem um grande problema. Esse livro é perfeito demais. E na vida cristã, não adianta saber perfeitamente todas as doutrinas se você não caminha numa dependência diária e contínua do Senhor. E esse livro cria a falsa impressão de que é suficiente com saber coisas sem viver constantemente na presença do Senhor. E ele pediu não ser publicado mais. Se você tem o livro, pode lê-lo ainda, mas deve ter esse cuidado que ele mesmo colocou. Porque ele entendeu, porque ele era muito novo quando escreveu o livro. Mas ao passo do tempo, ele descobriu que nenhuma doutrina, nenhuma verdade, nada do que nós aprendemos pela palavra de Deus funciona a parte de uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Nada funciona. Por isso que você pode repetir até o dia final: eu estou morto com Cristo, estou ressuscitado com Cristo, estou assentado lá com Cristo no céu. E nada disso vai ser real na sua vida, porque você nunca tem disciplinado a sua vida para viver uma vida de constante comunhão com o Senhor Jesus. Você entende a importância disso? Então, eu falei ontem
que era importante nos vermos, aprendermos não apenas das palavras do Senhor, dos ensinos do Senhor, mas do exemplo da vida do Senhor. E que muitas das coisas que o Senhor ensinou para os discípulos, ensinou com seu exemplo. E eu creio que essa é a lição mais importante que o Senhor ensinou para os seus discípulos. E uma lição mais importante para todos nós. Vamos ler João capítulo 15. Andrew Murray diz assim: não existe lição mais importante na vida cristã do que esta: a vida de comunhão com Deus. Não existe. E ele foi um grande mestre da vida cristã. Então, vamos ver o que o Senhor ensinou. Capítulo 15 de João. Versículo 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na versão que eu tenho no espanhol diz: porque separados de mim, nada podeis fazer. Agora, qual que é o ensino do Senhor? Eu creio que essa é a lição mais importante que o Senhor ensinou jamais para os discípulos. Separados de mim, nada podeis fazer. E ele coloca o seguinte, a seguinte verdade no coração deles. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quer dizer, a nossa relação com Cristo é uma relação de união tão profunda e tão real como a união que tem a videira com seus ramos. Nós não precisamos fazer nada para estarmos unidos a Cristo. Nós, se somos cristãos, se somos realmente nascidos de novo, se somos realmente justificados e salvos, nós de fato estamos unidos a Cristo. Essa é a verdade que nós temos que receber pela fé e crer e assumir pela fé. Nós realmente estamos unidos a Cristo. É isso que Paulo diz quando ele afirma que nós estamos em Cristo. Em Cristo significa unidos a Cristo. Estamos unidos legalmente, estamos unidos organicamente e estamos unidos espiritualmente a Cristo. Amém? É uma união objetiva e subjetiva. Objetiva porque estamos colocados em Cristo pelo Pai, tanto legal como organicamente. E é subjetiva porque estamos unidos pelo Espírito Santo vitalmente ao Senhor Jesus Cristo. De maneira que Ele é a videira e nós somos os ramos. Amém? Disso você não tem que ter dúvida nenhuma. Você tem que acreditar nisso porque essa é a verdade de todos nós. Esse é o nosso ponto de partida. Quer dizer, a união com Cristo não é a nossa meta, o nosso alvo, mas é o ponto de partida da vida cristã. Sem estarmos unidos a Cristo, nós poderíamos ser nada. Deus nos colocou em Cristo. Mas essa união com Cristo, o Senhor vai ensinar aqui aos discípulos, não funciona automaticamente. Porque a diferença da videira e dos ramos, que você poderia exagerar o entendimento da parábola do Senhor, os ramos recebem vida da videira de uma maneira inconsciente. E, de certa maneira, nós também, sem estarmos conscientes, estamos constantemente recebendo a sua vida, o seu sustento. Mas, por uma outra parte, nós somos seres conscientes. Somos criaturas conscientes e que temos vontade, decisões. E então, o Senhor fala: permanecei em mim. Você não pode fazer nada para estar unido a Cristo, mas você pode fazer tudo para permanecer nele. E permanecer nele não significa permanecer na salvação, porque não é isso que está falando aí. Permanecer nele significa permanecer numa vida de comunhão com ele. Quer dizer, fazer dessa união com Cristo uma vida consciente. Viver conscientemente essa vida de união com Cristo. Isso é algo que nós precisamos fazer. E como eu falei, que é uma coisa que o Senhor ensinou não apenas com palavras, mas com seu exemplo.
Vamos ver como ensinou o Senhor com um exemplo primeiro, antes de ensinar isso, porque esse ensino aparece realmente no final do tempo do Senhor com os discípulos. João capítulo 5. Versículo 19. Diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que ele fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha que o Senhor está explicando uma coisa muito importante, o princípio da sua própria vida aqui na terra. O Senhor tinha feito um milagre, um pouco antes, no princípio do capítulo 5. Ele tinha curado um paralítico lá no estanque de Betesda. E os judeus, como tinha sido feito num dia de repouso, então acharam que era uma coisa errada da parte do Senhor, quebrantando a lei. E ele responde o seguinte: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Se eu fiz um milagre, não sou eu, mas é o Pai que mora em mim, que Ele faz os milagres. Na verdade, tudo que eu falo, segundo o Pai me disse. Todas as minhas obras são a expressão daquilo que eu vejo do Pai. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. E o que Ele ensinou aos discípulos? Vocês não podem fazer nada separados de mim, de si mesmos. Assim também Ele não podia fazer nada a parte da sua união e a sua comunhão com o Pai. Esse foi o grande ensino do Senhor. Porque lembre, o Senhor é o Verbo encarnado. Ele assumiu a vida humana, com tudo que representa a vida humana. E a vida humana tem limitações. E a vida humana tem regras que governam a vida humana. Regras químicas, físicas, biológicas. E o Senhor não foi poupado de viver uma vida humana exatamente como nós vivemos a nossa vida humana. Mas com uma grande diferença. Uma vida humana habitada, vivificada, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Mas qual que era o segredo da sua vida humana? Qual que é o segredo da vida que... Porque quando ele diz que tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, eu espelho daquilo que o Pai fala, o Pai faz. O que quer dizer isso nas palavras que nós estamos falando aqui? Que Ele é a imagem de Deus. Mas aqui ele está nos mostrando como é que Ele é a imagem de Deus, na vida prática. Por que Ele consegue ser a perfeita imagem de Deus em forma humana? Como que o homem pode ser a imagem de Deus em forma humana? E ele está mostrando para os discípulos como é que faz. Ele diz: eu não falo nada de mim mesmo, eu não faço nada de mim mesmo. Na verdade, eu sempre estou olhando para o Pai, ouvindo a voz do Pai. É isso que eu expresso, é isso que eu falo. E por isso que Ele é o espelho do Pai sobre a terra. Mas como a sua vida é uma vida humana, então isso não acontecia automaticamente na vida do Senhor. Às vezes nós achamos que isso era simplesmente automático na vida do Senhor. Mas não era nem na vida do Senhor. E se nem era na vida do Senhor, quanto menos poderia ser nas nossas vidas. Então, vamos ver alguns exemplos para explicar isso. Vamos ler alguns versículos. Primeiro, Marcos capítulo 1. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. E não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. A história é a seguinte: o Senhor tinha trabalhado o dia todo. Tinha curado muitos enfermos, tinha expulso muitos demônios. E no final do dia, como toda pessoa estava cansada e precisava descansar, comer, recuperar as forças, dormir, como todos nós. E foi para a casa da sogra do Pedro. Aí a sogra estava doente, ele curou. E aí acho que eles sentaram para jantar. Mas alguém bateu na porta. Aí foram abrir. E toda a cidade... E agora, imagina, você acabou de trabalhar, já está pronto para descansar e bate na porta e vem aí, não apenas um irmão, uma multidão de pessoas buscando você. Aí, acabou o descanso.
Agora, interessantemente, o Senhor nunca recusou. Ele sempre foi quando ele era chamado. Ele saiu. E a Escritura diz que ele não deixou essas pessoas. Graças a Deus, as cidades desse tempo eram pequenas, então não deve pensar que eram 5 milhões de pessoas lá na porta, porque era uma cidade de 5.000 pessoas. Vamos supor que 2.000 pessoas estavam aí na porta, mas já era muito, né? Doentes, endemoniados, não era fácil o assunto. E ele ficou até que o último deles foi liberado, o último deles foi sarado. Que horário era esse? Não tenho ideia, mas vamos supor 2, 3 da manhã. E foi dormir. Mas veja o que acontece agora no versículo 35. Tendo-se levantado, alta madrugada, ou como diz na outra versão, quando ainda estava escuro, muito escuro, diz, quando ainda estava muito escuro, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Irmãos amados, o Senhor ensinou com o exemplo, não apenas com palavras, mas também com seu exemplo. O Senhor poderia ter muito bem achado que era o melhor ficar dormindo para até mais tarde. Ele até o merecia, porque tinha trabalhado muito. Ele precisava descansar. Ele não era Superman, o homem de aço. Era o homem de carne e osso como nós, e cansava. Mas ele levantou muito cedo ainda. Eu não sei se alcançou a dormir 2, 3, 4 horas, não sei quanto, mas pouco. E foi fazer isto. Não porque fosse uma questão religiosa para ele, mas porque era o assunto mais importante da sua vida. E não existia nada que pudesse tirar ele daquilo que era o mais importante para ele. E o que era o mais importante? A comunhão com Deus, o Pai. Agora, que interessante é isto. Porque diz que ele se afastava das pessoas. Ele deixava a multidão, o ruído, o barulho, as exigências das pessoas, e ia para aquele lugar de solidão. Para quê? Para estar só com o Pai. Por que ele precisava fazer isso? Porque, irmãos amados, ele era um homem como todos nós. E como nós somos homens, quando nós estamos na agitação do mundo, ouvimos tantas vozes, tantas pessoas que exigem, puxam de nós para lá, para cá, por aqui, por lá. Necessidades, situações, demandas, tanta coisa que nos rodeia por toda parte. E nós, como poderemos escutar a voz de Deus entre tanto barulho ao nosso redor? Como poderemos olhar a face de Deus se sempre estamos sendo exigidos de cá, de lá, por toda parte? Se o mesmo Senhor Jesus precisava, ele precisava sair dessa multidão, porque, irmãos amados, a voz de Deus não compete, não concorre com as vozes do mundo. Ele não se faz subir por cima das vozes do mundo. Ele não grita para nós escutarmos ele. Ele não concorre porque ele é Deus. Se você quer escutar a voz de Deus, se você quer ter comunhão com ele, é você que tem que deixar tudo para procurar essa comunhão com ele. Essa é uma grande lição do Senhor Jesus. O segredo da sua vida, o que era? Eu não faço nada por mim mesmo. Eu não falo nada de mim mesmo. Nada que eu faço, nada do que eu falo, vem de mim mesmo. Mas como que ele ouvia o Pai? Como é que ele escutava o Pai? Não era automático. Ele viveu uma vida perfeitamente humana. E para nós, os seres humanos, escutar a voz de Deus, nós temos que aprender a separar tempo para estar com Deus. E essa é a única maneira. E assim o fazia o Senhor Jesus Cristo. Se você pensa que isso foi uma situação específica, particular, vamos ver outras, para conferir e confirmar. Veja comigo aí, Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Quantas das vezes, irmãos, nós falamos que estamos tão cheios de carga, de trabalho, de exigências, coisas que são certas, coisas que exigem a nossa presença. E o Senhor aqui está num momento de grande necessidade. Tantas coisas para fazer, tantas pessoas ouvindo para Ele. A sua fama que se divulgava por toda parte. Mas olha o que ele fazia.
versículo 16. Ele, porém, aqui temos uma conjunção adversativa. Quer dizer, a corrente vai para lá, mas ele vai no sentido contrário. Ele não permite ser puxado pela corrente das situações do mundo, da vida. Mas ele tem uma coisa mais importante a fazer do que todas as outras coisas que ele tem a fazer. O que é? Porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora, essa versão que eu tenho não consegue expressar o que expressa o grego original. Mas talvez algum irmão tenha por aí uma versão diferente. O grego original diz literalmente, mas ele constantemente se retirava para lugares solitários e orava. O Senhor disciplinou a sua vida para ter comunhão com Deus. O Senhor fez da comunhão com Deus um hábito constante da sua vida. Irmãos amados, se o Filho eterno de Deus precisou disciplinar a sua vida e habituar a sua vida para uma comunhão constante com Deus, você acredita que nós não precisamos? Que por acaso nós não precisamos disso? Quantas das vezes nós falamos assim, irmão, a verdade é que eu estou sempre orando, eu estou na rua, estou lá no ônibus, estou lá no trabalho, sempre estou em comunhão com Deus. Então você é melhor ainda que o Senhor. Porque de fato sim, o Senhor sempre estava em comunhão com o Pai, mas ele precisava esses tempos de intimidade, de solidão com o Pai. Quanto mais nós precisamos. E os discípulos estavam olhando o tempo todo. Ele não estava simplesmente ensinando com palavras, mas ele ensinava muito mais do que palavras com seu exemplo. E essa lição eles nunca esqueceram. Porque agora já não temos mais tempo, mas podemos estudar. Todas as grandes situações da vida do Senhor aconteceram num tempo de oração do Senhor. Vou mostrar apenas uma para que os irmãos possam ver. Capítulo 17 de Mateus. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Lembra que também falamos dos montes como os lugares especiais onde aconteceram as coisas principais na sua vida? E foi transfigurado diante dele. Agora, esse texto não menciona, mas se você vê a passagem paralela de Lucas 9, 28, Lucas acrescenta algo interessante aqui, importante aqui. Lucas 9, 28. Diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Irmãos amados, quando nós limos aí, 2 Coríntios 3, 18, diz: todos nós somos transformados, com o rosto desvendado, olhando a face do Senhor. Somos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quanto mais olhamos para a face do Senhor com o rosto desvendado, tanto mais somos transformados pelo Espírito do Senhor. Essa expressão aí, transformados, aparece apenas duas vezes mais na Escritura. Uma delas é Romanos 12, 2, onde fala da transformação do nosso caráter, a imagem do Senhor. E a outra é essa, quando diz que o Senhor foi transfigurado. A palavra grega é metamorfosis. E essa palavra aparece aplicada aqui, a transfiguração do Senhor. O que está acontecendo aqui? É o grande mistério da transformação do homem à imagem de Deus. O irmão Campbell Morgan, no seu livro As Crises de Cristo, se algum irmão pode comprá-lo, pode. Infelizmente, acho que não está ainda em português, mas está em espanhol. Se alguém ousa ler espanhol, não é tão difícil, pode lê-lo. Ele diz o seguinte sobre essa passagem, muito interessante. Ele diz que o Senhor Jesus, quando orava,
e ele estava sendo transfigurado nesse monte, ele nesse momento atingiu a plenitude de todo o pensamento de Deus para ele. Nesse momento, ele poderia ter dado apenas um passo e subir para reinar no trono do universo. Porque ele já era o perfeito homem e tinha cumprido toda a sua jornada humana, tanto na sua vida, seu caráter, quanto o seu serviço, a manifestação do reino de Deus sobre a terra. E foi nessa escolha quando ele decidiu ir para Jerusalém. Mas ele já, esse era o momento supremo da sua vida. Por isso ele é transfigurado. Quer dizer, nesse momento, a vida humana do Senhor é glorificada. O seu corpo é transformado, a sua natureza inteira é transformada pelo contato da glória de Deus. E então ele nos mostra o final do caminho. Nessa cena sobre o monte da transfiguração, nós vemos o final do caminho para todos nós. Um dia, se nós caminhamos olhando a sua face, sendo transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor, um dia nós seremos transfigurados. Da mesma maneira que o Senhor foi transfigurado e resplandeceu com a glória eterna de Deus. Um dia, diz a Escritura, todos os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E aqui o Senhor Jesus, o primeiro de todos, o precursor, que entrou primeiro de todos nós, o cabeça da nova criação, da nova raça, do novo homem, ele é transformado, transfigurado e resplandece como o sol. Irmãos amados, esse é o mistério da comunhão com Deus. O Filho, nessa íntima comunhão com o Pai, orando. A sua vida inteira foi uma vida de intimidade, de comunhão. E nessa comunhão ele amadureceu, cresceu e foi sendo levado à imagem perfeita de Deus. E finalmente, no último momento da sua contemplação, ele é transfigurado. Quando ele orava. Quer dizer, quando ele olhava na intimidade o rosto do seu Pai. Não é isso maravilhoso para todos nós? Você acredita que alguma vez os discípulos esqueceram disso? Alguma vez eles esqueceram que o Filho eterno foi transformado, transfigurado diante deles, quando estavam na intimidade com o Pai? Nunca mais eles esqueceram dessa lição. E eles sabiam que esse mistério da contemplação é o que transforma ao homem à imagem de Deus. Não apenas de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática. Ele diz, nós vimos, diz Pedro, nós fomos testemunhas da sua glória. Nós estávamos com ele lá naquele monte santo quando vimos a glória de Deus resplandecer nele. Não temos falado da majestade do Senhor, nem da glória do Senhor, assim como tendo falado de ouvidas, mas nós vimos com os nossos olhos. Isso que João diz também. O que temos? Contemplado. Porque João estava aí também, nesse dia. Então, irmãos amados, quão importante é essa vida de comunhão com Deus. Essa vida de intimidade com Deus. E como o Senhor não só nos ensinou com palavras, mas Ele mostrou com o seu exemplo a importância fundamental de nós vivermos uma vida de constante comunhão na presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar a todos nós. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós somos tão gratos por ouvirmos a Tua palavra e vermos em Cristo não apenas o ensino que Tu queres de nós, mas também vermos nele e contemplarmos o resultado de uma vida de caminhar contigo, de viver na intimidade contigo, de olhar o Teu rosto, contemplar a Tua face e sermos transformados em Tua imagem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajuda a não simplesmente ter a teoria certa, mas realmente a desenvolver a prática certa. Os hábitos, as disciplinas de vida que o Senhor nos capacitou para desenvolver, porque Ele nos deu o Espírito Santo, que nos capacita para sermos conformados à sua imagem, não simplesmente de uma maneira teórica, mas realmente na vida e na prática constante da nossa existência. Amado Pai, nos ajuda então a entrar nessa vida de discipulado para sermos realmente feitos à imagem do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém.